Irmãos, essa noite é culto da resposta, né? Nós temos sido desafiados a toda terça-feira buscar uma resposta em Deus, e esta terça-feira em especial, a resposta de Deus por intermédio da rede de homens está lá no livro de Neemias. Vou dar um tempo para os irmãos abrirem o livro comigo, o livro de Neemias, que é o livro que nós vamos estudar hoje. Vai acompanhar comigo aí, ó. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quelizeu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus, que então eu disse. Aí Neemias ora a Deus, pedindo a Deus uma resposta, uma solução para aquele problema. Mas o mais importante que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, é que Neemias recebe uma notícia de que os muros da cidade estavam destruídos, e essa notícia leva Neemias a um momento de tristeza, um momento de choro, de apatia. Ele ficou realmente compadecido pelas pessoas que viviam em Jerusalém, pois Neemias sabia da importância daqueles muros. E hoje eu e você e eu, nós vivemos debaixo de um muro, de uma proteção, né? Nós vivemos também dentro de muros, nós só não enxergamos, né? Alguns de nós não conseguimos ver esses muros, mas existem muros que nos cercam, e muitos de nós estamos vivendo com os nossos muros caídos, com os nossos muros destruídos, com os nossos muros quebrados, com as portas arrancadas, e desta forma nós estamos levando a vida, e não é a forma correta de se viver, né? A palavra de Deus, se você abrir sua Bíblia lá em Romanos, vai dizer que todos pecaram e por isso todos estão destituídos da glória de Deus. É o que Paulo escreve aos Romanos, né? Então o pecado que nós cometemos, ele vai enfraquecendo os muros, ele vai abrindo brechas nos muros, e em função do pecado, nós passamos a viver igual o povo em Jerusalém nessa época, envergonhados, com os muros derrubados. Muro, para a gente entender melhor a importância do muro, naquela época, uma cidade fortificada por muros, era uma cidade segura. Hoje a gente não vê mais a existência de muros, né? Nós vivemos num país onde a colonização ela foi mais recente na história da humanidade, mas a época de Neemias, onde os povos viviam em conflito, viviam em guerras, reis queriam conquistar, expandir o território, uma cidade que tinha muros fortes era uma cidade protegida, em que os seus moradores andavam orgulhosos da segurança. Então, para Neemias, saber que a cidade de Jerusalém não tinha mais muro, era um atestado de que aquela cidade estava desprovida de segurança, desprovida de condições mínimas para que o povo pudesse viver em paz. O muro trazia uma sensação de paz, uma sensação de segurança, né? E hoje, nós não vimos mais muros físicos. Os muros que a gente é acostumado a ver é o muro da nossa casa, né? É o portão, onde a gente vive ali no prédio, numa residência, e esse é o muro que a gente entende, né? Mas na época, o muro de uma cidade era algo imponente,
era algo que refletia o poder daquela cidade, era algo que refletia a riqueza daquela cidade, né? Porque quanto maior era o muro, maior era o poder do rei que tinha controle sobre aquele território, mais recursos ele tinha acesso, mais coisas ele tinha a proteger, então maior era o muro. Então o muro é um sinal de imponência. E hoje, né, como cristãos, nós não vivemos mais na era dos muros físicos, né? Hoje, como cristãos, que nós recebemos em nós o Espírito Santo de Deus através de Jesus, nós vivemos agora sob a proteção de um muro espiritual. E esse muro espiritual, ele cobre a sua vida, ele cobre a minha vida, ele cobre a vida daquele que é feito filho de Deus. E esse muro espiritual, ele está na presença do Espírito Santo em nós, está na graça de Deus conquistada por Jesus na cruz. Esse muro espiritual que nos cerca, que nos separa do domínio das trevas, que nos separa do reino do inferno, ele está ao nosso redor para nos proteger. É um sinal de que nós somos propriedades de um reino diferente daquele reino que jaz no mundo. É um reino diferente. Então esse muro invisível para os olhos de alguns, né? Eu falo para os olhos de alguns porque tem pessoas que Deus dá dons espirituais e através desses dons conseguem enxergar com mais clareza a existência dessa proteção e enxergar de fato se está ou não com algum problema, né? Mas todos nós podemos ter essa capacidade. Esse muro invisível, que é o muro espiritual, ele precisa ser cuidado. Nós não podemos negligenciar essa proteção, nós não podemos abrir mão dessa proteção, nós necessitamos que essa proteção esteja íntegra em nossas vidas, para que a gente continue prosseguindo a nossa caminhada no reino de Deus, porque o nosso inimigo, que é o diabo, a palavra vai dizer que ele está ao nosso redor, ele está bramando, feito um leão, buscando a quem possa tragar. Por que ele está ao redor? Por que ele já não ataca? Porque tem algo que impede o ataque direto de Satanás sobre as nossas vidas. E isso que impede o ataque de Satanás sobre as nossas vidas é de fato esse muro espiritual que nós recebemos quando nós somos feitos filhos de Deus através de Jesus. E esse muro é o que nos separa, que nos mantém à distância do diabo, assim, uma distância que o diabo ainda não consegue nos alcançar de forma direta, mas ele fica ao redor, rondando, procurando alguma brecha, alguma falha, algum defeito no muro, algum lugar que o muro esteja um pouco mais baixo, para que ele possa usar como acesso para alcançar a nossa vida. Então, queridos, eu queria que vocês entendessem hoje que, apesar de não ser mais um muro físico que separa o povo de Deus dos seus inimigos, como era na época de Neemias, há ainda um muro que separa você, que separa a sua vida do inimigo. E esse muro, ele é real e ele precisa ter a nossa atenção, ele precisa de que a gente se gaste para conservar esse muro de pé. Nós não podemos abrir mão de vigiar, de ser vigilante a respeito da condição que esse muro se encontra. Então, o homem é atacado pelo diabo, o homem cai em pecado, o diabo vem tentar o homem, lançar setas no homem, e essas setas, assim como era lá na época das guerras, dos reis, essas setas são lançadas na muralha para tentar derrubar. Se você já viu um filme de época, você vai ver, você vai lembrar que na época das guerras, o primeiro alvo de ataque eram os muros, porque de fato o enfrentamento corpo a corpo só começava quando o muro caía, ou quando o exército saía da proteção do muro e ia enfrentar frente a frente.
né? Não mais, na maioria das vezes, o inimigo, o rei inimigo, lançava o ataque dele, concentrava o ataque dele no muro para tentar derrubar. E dessa mesma forma, é hoje na nossa vida. O diabo está lançando setas sobre você, todo dia, toda hora, todo momento, lança na sua mente uma seta, uma tentação, uma sugestão, esperando que você caia. E que através dessa seta, dessa sugestão, você entre em pecado e que esse pecado corroa uma parte do seu muro. Nós temos que ter isso em mente. Nós não podemos negligenciar o nosso inimigo. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo. O nosso inimigo é um inimigo perspicaz. Ele é esperto. Ele sabe qual é a sua fraqueza. Ele sabe aonde o seu muro é mais frágil. Você sabia disso? Que o diabo sabe aonde o seu muro é mais frágil? Aonde é mais fácil para ele alcançar a sua vida? Em que área da sua vida é mais propício ao pecado? O diabo sabe. Agora a questão, querida, a questão é saber se você sabe. Você já identificou na sua vida aonde está a fraqueza do seu muro? Em que área você precisa se fortalecer? Em que lugar na sua vida, em que área na sua vida você tem sido mais fraco? Você quer identificar isso? Eu vou te dar uma ferramenta para que você possa enxergar o seu muro hoje, nessa noite. E a primeira ferramenta para que você possa entender essa questão é simples. É só você se concentrar e lembrar aonde você tem pecado. O que você tem feito que desagrada a Deus? Em que área da sua vida tem sido mais difícil viver o que a palavra manda você viver? Em que área da sua vida você tem caído mais? É na área profissional? É na área sexual? É na área financeira? É na área da fidelidade? Aonde você tem tido mais dificuldade? Aonde você tem caído mais? Né? Aonde que você tem percebido que as tentações estão se concentrando? Nessa área vai ser a área da fraqueza do seu muro. Esse é o ponto onde o diabo está concentrado em atacar. Então esse tem que ser o ponto que você vai se concentrar em reconstruir primeiro, se gastar em fazer uma reforma primeiro, porque você tem que fortalecer para que você siga adiante. E Neemias, ele conhecia de estratégia. Neemias era um estrategista. Se você pegar sua Bíblia e abrir lá no capítulo 2, no versículo 13, você vai ver a estratégia de Neemias para reconstruir o muro. Só voltando um pouquinho, vou contextualizar os irmãos, o que é que aconteceu entre Neemias receber aquela notícia e essa passagem que nós vamos ler agora. Neemias vai ao rei, suplica ao rei, para que o rei autorizasse que ele voltasse a Jerusalém, para reconstruir o muro, porque ele não podia continuar vivendo a vida dele, sabendo que o muro de Jerusalém, onde o povo de Deus estava caído e o povo estava envergonhado. Então ele vai suplicar ao rei, e o rei dá autorização para que Neemias retornasse a Jerusalém, levasse com ele cartas de autorização para que Neemias buscasse na floresta do rei, nas fontes lá onde havia a extração das pedras, buscasse os recursos para reconstruir o muro. E aí Neemias parte da cidade de Suzã em direção a Jerusalém, com essas cartas na mão, com essa autorização na mão, e quando ele chega em Jerusalém para reconstruir os muros da cidade, a primeira coisa que ele faz é o que está escrito aí no capítulo 2, no versículo 13. Vamos ler juntos? Está lá no capítulo 2, versículo 13, está escrito aqui na minha Bíblia, desta forma: de noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão,
e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e as suas portas que haviam sido destruídas. Neemias, então, o primeiro ato de Neemias foi examinar o muro, foi descobrir qual era de fato a real situação daquele muro, por onde era necessário iniciar a obra. Então, você que começa a sua caminhada com Deus, querido, não fique tampando o sol com a peneira, achando que a sua vida está mil maravilhas, que você não precisa de mudar nada, que está tudo certo, está tudo jóia, porque não está. A palavra de Deus, ela fala que Jesus veio para os doentes. Então, se você está aqui hoje nessa igreja, é porque tem algo em você que precisa ser transformado. Você por si só não dá conta, você precisa de Jesus. Então, você sair para conhecer os muros, é você, igual Neemias fez, é você se concentrar em analisar a sua vida, em pensar a sua existência, em pensar como anda os seus dias, o que tem acontecido na sua vida nesses últimos tempos, aonde eu tenho tido mais dificuldade. Eu preciso fazer essa autoavaliação, e essa autoavaliação, ela tem que ser feita de forma criteriosa, de forma detalhada. Eu não posso ficar escondendo os meus problemas debaixo do pano, né, tampando o sol com a peneira, fazendo, fingindo que está tudo bem. Porque enquanto eu estiver fingindo que está tudo bem, eu vou continuar sendo atacado pelo inimigo, porque o meu muro não vai ser reconstruído. Então, a nossa vida espiritual, né, esse checklist, esse check-up da nossa vida espiritual, é algo que tem que ser feito constantemente. Você para pensar em como as coisas estão acontecendo em sua vida? Você para refletir sobre o seu dia? Como foi o seu dia hoje? Você sabe? Foi um dia bom? Foi um dia ruim? Você foi abençoado ou você foi provado hoje? E a sua semana, você para refletir na sua semana? Como tem sido sua semana? Foi uma semana fácil? Foi uma semana difícil? Você sofreu muitas tentações? Como que foi? Foi uma semana de vitórias? Quando a gente começa a olhar para trás, né, no sentido de avaliar como estão sendo os nossos dias, nós encontramos respostas que vão nos direcionar as nossas próximas ações. Nós vamos ver o que precisa ser feito diferente. Olha, eu fiz desse jeito essa semana, não deu certo, eu não vigiei, eu caí, eu deixei a tentação entrar no meu coração, eu acabei pecando, então eu estou fraco nessa área que eu preciso de ajuda, eu preciso me fortalecer, então eu vou jejuar, eu vou orar mais, eu vou buscar o discipulado, eu vou buscar a liderança, e vou pedir alguém para orar comigo, vou buscar um trabalho de cura, de libertação. É preciso fazer alguma coisa, mas enquanto eu não faço essa avaliação, eu não tenho condições de saber a minha atual situação. E aí, como eu não sei, muita gente, na ignorância, acha que está tudo bem, mas quando vai ver, não tem nada bem. Então, como anda a sua vida espiritual? Você tem conseguido viver os seus dias buscando a santidade? Você tem conseguido viver os seus dias separado das coisas do mundo? Ou você tem se deixado contaminar? Você tem sido fiel a Deus? Você tem praticado a fidelidade que Ele te mandou praticar nos seus dízimos, nas suas ofertas? Você tem separado as premissas daquilo que vem nas suas mãos para ofertar para Deus, para entregar a Deus, assim como a palavra nos ensina? Você tem buscado mais a Deus? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem aberto a sua Bíblia para entender, para conhecer mais a Deus? Como você tem vivido os seus dias? É a primeira pergunta que eu te faço. Sabe por quê? Porque com a resposta dessa pergunta,
você vai entender melhor como vão ser os próximos dias. Porque aí você vai poder definir se você vai querer mudar, e para mudar precisa agir, ou se você não tem vontade de mudar, se para você está tudo bem, e você vai continuar vivendo essa vida aí de sofrimento, de angústia, de vergonha, porque enquanto o muro está caído, você vai estar envergonhado, querido. Enquanto você não estiver protegido com um muro forte, o diabo vai te envergonhar diariamente. Diariamente, ele vai causar alguma situação para te trazer constrangimento, para te trazer vergonha. Você não pode viver indefeso. A palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 32, no versículo 3, que Davi declarando que enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha a declaração forte que está lá nos Salmos. Enquanto você esconde os defeitos do seu muro, querido, é você que vai sofrer. É a sua vida que vai ficar parada. É você que vai continuar sendo atacado pelo inimigo. Então você não pode fazer vistas grossas enquanto nós estamos discutindo sobre muros. Você tem que estar atento à sua real condição, ser realista. Ser realista para você buscar mudança. Como igreja, né, nós temos um compromisso como corpo de Cristo aqui na terra, né, como a junção de vários membros que transforma-se num corpo vivo, corpo de Jesus. Nós temos a obrigação, o compromisso um com o outro de estarmos fortificados, estarmos com os nossos muros fortes, resistentes, porque o corpo precisa de todos os membros saudáveis. Não adianta um estar bom e o outro estar ruim, porque se um cai, o corpo todo sofre. Então, quando você se insere no corpo de Cristo, você participa de uma igreja, e você é negligente com o seu muro, você não está prejudicando só a sua vida, você está prejudicando o corpo todo, porque o corpo todo está aguardando que você assuma o seu lugar, assuma a sua posição e cumpra a sua função. Mas se você tiver com o muro enfraquecido, o muro caído, como que você vai fazer isso? Com que recurso você vai conseguir assumir o seu posto? Então, os muros de cada um de nós se transformam numa muralha que envolve todo o corpo. Neemias sabia disso. A primeira coisa que Neemias faz quando ele sai pela cidade de Israel é conhecer os muros, ver a real condição que o muro se encontrava. A segunda coisa é chamar a responsabilidade todos aqueles que estavam ali na cidade. E a responsabilidade de cada um foi reconstruir um trecho do muro. Neemias veio para Jerusalém para reconstruir o muro, mas ele não fez sozinho. Ele não fez sozinho porque ele sabia que cada um tinha a obrigação de reerguer o muro próximo de onde habitava. Então ele vai dividir o trabalho entre os sacerdotes, entre as lideranças lá de Jerusalém, e aí cada um ficou responsável por reconstruir um trecho do muro. E a palavra de Deus vai nos contar esse relato, lá no capítulo 3, lá no versículo 28, vai dizer assim, acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram reparo, cada um em frente à sua própria casa. Então, cada um foi se gastando em refazer o pedaço de muro que protegia eles, que guardava a fronte da sua casa, a fronte da sua propriedade. E isso fala, nós hoje, como igreja, que cada um de nós somos uma família, nós precisamos de cada um estar com o muro de pé, com o muro forte. Você, homem, sacerdote da sua casa, você é o responsável pelo estado do muro da sua casa. Você é que vai prestar contas a respeito deste muro. Como anda o muro espiritual lá que cerca a sua família? Os seus filhos estão guardados? Sua esposa? Como que está esse muro? Está de pé, está firme? Ou tem buraco? Ou tem brecha? O diabo está entrando?
Você é responsável, querido, para restabelecer esse muro, colocar ele em condição de orgulho, de você olhar para ele, não, o meu muro está de pé, está firme, o meu muro tá seguro. Porque pensa comigo, se cada um de nós, cada família, estiver com o muro erguido, com o muro cuidado, com o muro restaurado, com o muro preservado, imagina a potência que a igreja toda não vai ter. Ao invés de a gente tentar resolver os problemas do outro, nós vamos poder nos concentrar em ir atrás daqueles que ainda estão perdidos lá no mundo. Nós vamos poder gastar nossas energias lá no mundo resgatando vidas. Se você e eu nos comprometermos em restaurar as nossas vidas, restaurar os nossos muros. O mundo está lá fora, querido. Pessoas estão lá fora, desprotegidas, nas mãos do diabo, sofrendo todos os dias, esperando um lugar de proteção. E nós somos esse lugar de proteção. Nós somos o reino de Deus. Mas para ser esse lugar de proteção, precisa estar com o muro pronto, precisa estar com o muro reconstruído. Eu não consigo ir lá no mundo buscar alguém aqui para dentro, se o meu muro não está sustentando nem a minha vida, não está dando conta de proteger nem a minha própria família, como que eu vou salvar o que está lá fora? Então é preciso reconstruir o muro, é necessário reconstruir o muro. Você é responsável por isso, você tem um compromisso com aqueles que estão ainda sofrendo fora dos muros, de fazer com que o seu muro seja reerguido, seja reparado, seja reconstruído. E quando o inimigo vê que você está preocupado com isso, querido, que você está se dedicando a buscar santidade, a identificar as falhas, a ver onde está o problema, e enfrentando o problema, superando o problema, para que o seu muro seja reconstruído, o inimigo vai se levantar. O inimigo não quer isso, porque ele sabe que se o muro estiver erguido, ele não vai ter mais acesso. Se o seu muro estiver de pé, ele não vai ter como mais chegar até a sua vida, porque esse muro é impenetrável. A graça e a misericórdia de Deus, a presença do Espírito Santo em nós, quando os muros estão preservados, estão idôneos, estão íntegros, é impenetrável. O diabo não tem autoridade, o diabo não tem poder para penetrar quem está revestido e seguro atrás desse muro espiritual. E aí, quando o diabo percebe, assim como foi lá com Neemias, os inimigos perceberam que os muros estavam sendo reconstruídos, o diabo, os inimigos vão começar a concentrar as energias para desmotivar a sua vida. Você talvez está batalhando lá com a área da sua vida para se libertar de um problema, de um vício, de um pecado, e você já entendeu que você precisa dessa solução, que você precisa superar a sua vida. E aí, de repente, o diabo vai perceber o seu agir, o seu movimento em relação a isso. Ele vai começar a te atacar mais, a tentar te envergonhar, a tentar te desmotivar, para que você pare, para que você não faça nada, para que você esqueça essa ideia de se fortalecer. Mas aí, nesse momento, você não pode parar. É nesse momento que você tem que concentrar todas as suas forças para continuar. Para continuar nesse trabalho de reconstrução. Foi assim lá com Neemias. Tinha lá 3 inimigos. Se você abre sua Bíblia no capítulo 4, no versículo 7, você vai acompanhar comigo. Capítulo 4, versículo 7. Está escrito lá: quando, porém, Sambalate, Tobia, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. É assim que o inimigo vai ficar quando te ver
aqui dentro dessa igreja, buscando reconstruir o seu muro, buscando restaurar a sua vida, restaurar seu casamento, restaurar a sua área financeira, restaurar a sua área profissional, restaurar a sua família. É assim que o inimigo vai ficar furioso. E aí o que você vai fazer diante da fúria do inimigo? Você vai parar ou você vai continuar? Você vai cruzar os braços e se esconder, vai ficar com medo, ou vai prosseguir, ou vai persistir, ou vai continuar? É preciso continuar, tem que continuar. Só a sua perseverança vai te levar a esse lugar de reconstrução. Sabe por quê, querido? Sabe por que eu falo isso? Muitos chegam na igreja pensando que aqui vão encontrar uma receita para o sucesso e que não precisam fazer nada, é um fast food. Eu vou chegar, vou pedir e eu vou aguardar a minha vez e vou receber. Não preciso fazer nada, eu só tenho que pedir, cruzar os braços, esperar e aguardar a minha vez. Mas não é assim que funciona o reino de Deus. Não é dessa forma que o reino de Deus funciona. Quando você chega no corpo de Cristo, corpo vivo de Cristo aqui na terra, que é a igreja, que é a comunhão dos santos, com sua vida, com problemas, com o pecado te afrontando, com a sua vida destruída, morto pelo pecado, e você é acolhido, você é recebido, e aí você passa por todo aquele processo de conversão, você aceita Jesus, você é consolidado, você passa pelo batismo das águas, você começa a ser trabalhado. Esse processo demanda de você um comprometimento, demanda da sua parte uma ação. Não é só cruzar os braços, não é fazer o pedido e esperar a sua vez, não é fast food, é trabalho, é comprometimento, é querer, é se gastar, é você fazer a sua parte para que a sua vida possa ser restaurada. Assim foi lá com o povo na época de Neemias. Neemias chega a Jerusalém com todos os recursos, com as ferramentas, com o recurso financeiro, com a autorização do rei, para conseguir todo o material necessário para reconstruir o muro. Só que a mão de obra para reconstruir o muro foi do próprio povo. Neemias não levou um exército de construtores para fazer o muro de novo, não. Ele levou alguns com ele, mas a responsabilidade de reconstruir o muro era do povo. E o mesmo é hoje, com você e comigo. A igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, vai te dar as ferramentas, vai te dar a instrução, vai te entregar até o projeto, vai te mostrar como fazer, mas vai te dar a matéria-prima, que é a palavra de Deus, mas a mão de obra para reconstruir o muro na sua vida é sua. Você tem que arregaçar as mangas, querido, e ir para cima. Ir para cima do problema, ir para cima da tentação, ir para cima da sua fraqueza, enfrentar. Nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando a nossa senha ser chamada, querido. Você não está no fast food, você não está no shopping, na praça de alimentação, você fica olhando aquela plaquinha lá com um monte de número, e olhando a sua senha, aguardando o seu número chegar, para você ir lá buscar a sua bênção. Não é assim que funciona. Precisa trabalho, do seu trabalho, do seu comprometimento. Você tem que ter compromisso com a sua vida, você tem que ter compromisso com a sua família, você tem que ter compromisso com a sua igreja, com o seu irmão que está do seu lado aí. Esse irmão que está do seu lado está esperando que você assuma o seu posto, que você faça o que você tem que fazer, para que ele também viva uma vida em paz, uma vida segura, uma vida próspera. E nesse processo de reconstrução, querido, como eu disse, o diabo não vai ficar feliz, ele vai ficar furioso, ele vai tentar atacar. E os inimigos de Neemias, quando viram os muros tomando forma novamente, eles buscaram atacar ao povo, com ameaças, com intimidação. E Neemias, sabendo da possibilidade de sofrer novos ataques, ele advertiu o povo e falou o seguinte: olha,
nós vamos reconstruir o muro. A nossa atenção vai ser em fazer essa obra, mas nós não podemos esquecer que nós temos um inimigo. Então nós temos que trabalhar com a mão e segurar a espada com a outra. Nós temos que avançar na construção do muro, na reforma do muro, mas nós não podemos abandonar nossas armas de guerra, porque se o inimigo vier, nós temos que estar preparados para a luta, para a batalha, porque nós não podemos ser pegos desprevenidos. E aí, nós começamos, né, na nossa vida, nossa caminhada aqui, aí eu começo a frequentar uma célula, eu começo a vir nos cultos, terça-feira é o culto da resposta, eu vou lá, tem uma resposta para mim, Deus vai falar, eu venho no culto, e aí depois quando eu vou para casa, para levar essa palavra lá para minha casa, para começar a aplicar isso lá na minha vida, para começar a reerguer o meu muro, a tampar as brechas, eu abandono a minha espada. Sabe qual que é a minha espada, querido? É isso aqui, ó. A Bíblia fala que a palavra de Deus é a nossa espada. Então, aí quando eu começo a sair os outros dias da minha vida, e eu esqueço da minha arma, esqueço da minha espada, eu deixo ela dentro do carro, eu deixo ela na prateleira lá da minha casa, lá na cabeceira lá, e eu começo a viver a minha vida todo dia, tentando reconstruir o meu muro, e o diabo vê que eu estou sem arma e começa a me atacar. Porque eu estou sem arma, como que eu vou me defender? Então, queridos, quando você vem aqui na igreja, recebe uma palavra, recebe uma direção, aprende algo novo da parte de Deus, né? Conhece algo que você ainda não conhecia a respeito do reino do Senhor, do reino dos céus, né? Descobre na sua Bíblia lá um capítulo, um versículo, um livro. Tem muita gente que olha, quando o pastor fala assim, abre no livro de Tito. Opa, na minha Bíblia não tem isso, não, Tito, eu nunca vi Tito na minha Bíblia. Abre no livro de Amós. Amós, quem era Amós? Eu não conheço Amós, não. Você, na minha Bíblia não tem Amós, não. Eu vou lá na livraria, vou devolver essa Bíblia, porque veio faltando parte. Não conhece a Bíblia, querido. Aí vem aqui na igreja, recebe uma palavra, né? Nós estudamos aqui uma passagem, um versículo, e aí você pega aquela Bíblia, depois do curso, fecha ela e vai embora para casa, só vai abrir ela no próximo culto. Não é assim. Você tem que carregar sua arma com você. Você tem que ir para sua casa e, opa, o pastor pregou de Neemias. Deixa eu ler aqui o que foi Neemias. Deixa eu ver esse livro de Neemias. Eu preciso conhecer essa história aqui. Eu não posso ficar só nessa parte que ele me contou. Eu não posso ficar limitado ao que ele me falou lá na hora do culto. Eu quero conhecer mais. Tem mais revelação aqui para mim. E começar a ler, ter fome, ter sede na palavra. A palavra é a sua arma. É a sua arma que vai te proteger nesse processo de reconstrução. Se você não tiver com a arma afiada, com a arma carregada, com a arma limpa, e melhor ainda, se você não souber manusear a arma, quando o inimigo vier, você vai ser derrotado. Você vai ser abatido com a arma nas mãos ou com a arma do lado. Você já viu aquele soldado que morreu sem dar um tiro, porque não sabia destravar o revólver? Acontece. Tem gente que não sabe buscar na Bíblia uma resposta para resistir ao ataque do diabo, porque nem sabe onde vai estar na Bíblia algo que possa ajudá-lo, porque nunca viu a Bíblia, nunca abriu a Bíblia. E aí, queridos, como que você tem tratado? Como que você tem usado essa arma que Deus te deixou, que é a palavra dele? Você tem carregado ela com você, nesse processo de reconstrução da sua vida? Ou você tem se concentrado tanto em reconstruir sua vida, esquecido que para você ter êxito é necessário estar com a arma em punho, que você está numa guerra? Você está numa guerra, e é para isso que você está reconstruindo o muro. Se fosse paz, se não tivesse inimigo, não precisaria de muro. Mas precisa de muro porque tem inimigo, e se tem inimigo, tem guerra, tem batalha. E se tem batalha, tem que ter arma, você tem que estar armado. A palavra de Deus é a nossa força vem do Senhor.
Então, quando você se sente fraco nesse processo de reconstrução, busque na palavra o refrigério, busque em Deus, em oração, né? Nós somos fracos mesmo, querido, nós somos fracos, somos. Sem o Espírito Santo de Deus em nós, sem o sopro de Deus em nós somos só pó, só um bonequinho de barro bem feito, no meu caso, muito bem feito, porque eu sou bem bonito. Minha esposa está aqui, ela concordou, então é verdade. Então, querido, sem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você é só barro, você não vale nada, é fraco, mas com Deus você é forte. Se Deus estiver contigo, o Espírito Santo estiver com você, te visitar, te fortalecer, você vai ser forte, você vai reconstruir o seu muro, você vai vencer o inimigo, e aí, você vai começar a ter condição de suprir os outros, que é a melhor parte. Quando você começa a ser usado para levar segurança, para levar refrigério, para levar uma palavra de ânimo, para levar proteção, para levar um ensino para outras vidas que estão começando o processo de reconstrução, querido. É nesse momento que você começa a entender do reino de Deus. É nesse momento que você começa a viver de fato o reino de Deus. Enquanto você está só reconstruindo a sua própria vida e ainda não tem condição de abrir, né, a sua atenção para trabalhar em prol do reino, você não vive completamente tudo aquilo que o reino de Deus é. Mas quando você está restaurado, o seu muro íntegro, e você tem condição então de ser um ajudador, de ser um facilitador, de ser uma ferramenta na mão do Senhor, para levar a palavra dEle, para levar o refrigério, o conserto para a vida de outro, nesse momento você começa a entender melhor do reino de Deus, começa a viver mais as verdades, as promessas que Deus nos entregou, porque o reino de Deus funciona dessa forma, né? Nós ouvimos aqui no domingo, o bispo falando, ninguém ganha de Deus no dar, ninguém ganha de Deus no dar, e quando você trabalha para esse Deus, que é galardoador, que é um Deus que abençoa, quando você se propõe a trabalhar e de fato você tem condição de ser um bom servo para esse Deus, porque você já fez a sua parte de reconstruir a sua vida, você começa a viver a glória de Deus na sua vida, porque através da sua vida, da glória de Deus manifesta em você, você vai alcançar outras vidas vão ser salvas. Então, queridos, às vezes você vai estar olhando para mim, mas a minha vida está tão distante desse muro, o meu muro está tão destruído, está tão quebrado, e começa a ficar desesperado, como fazer para levantar esse muro, como fazer para tampar essa brecha, como fazer para aumentar um tijolinho mais nessa carreira do muro aí que está baixa, nós estamos aqui, o Felipe ali trabalha com construção civil. Se você contratar ele para fazer o muro da sua casa, ele vai te passar um orçamento, vai te passar o preço, o material e o prazo que vai demorar para esse muro ficar pronto, né? É assim que funciona o orçamento, né, Gessiano? Puxa lá no Google, olha lá o espaço, tudo direitinho e faz o orçamento. Mas eu tenho para te dizer, querido, que esse muro físico funciona assim, o muro espiritual é diferente. Sabe como é que funciona a reconstrução do muro espiritual? Funciona com a sua disposição de aceitar o agir de Deus na sua vida. Funciona em você abrir a porta para que o Espírito Santo entre. Funciona, e o tempo de Deus, ele vai começar a agir quando você se dispor a obedecer, se dispor a agir conforme a direção que Ele vai te dar, se dispor a aceitar a palavra dEle, o agir dEle, se abrir para o Espírito Santo. Quando você faz isso, querido, o muro que era impossível de ser reconstruído, ele fica pronto em 52 dias. Foi assim lá com o povo de Israel, lá em Jerusalém. Só para vocês terem uma ideia da extensão do muro, tem alguns historiadores que acreditam que o muro de Israel naquela época, o muro de Jerusalém naquela época, tinha cerca de 1.000
1.600 metros de extensão. 1,6 km, 1.600 metros de muro. Imagina você pegar um muro e ir andando nele 1.600 metros para chegar no final. Esse era a extensão que alguns arqueólogos acreditam que tinha o muro de Jerusalém na época de Neemias. E tinha 8 metros de altura. Eu acho, se eu não estiver enganado, que essa parede nossa aqui não tem 8 metros. Imagina um muro pouco mais alto que esse teto, com 1,6 km de comprimento, 1.600 metros de comprimento, derrubado, entulho, porta queimada, porta arrancada, e ficar pronto em 52 dias. E ficar pronto em 52 dias. Imagina uma obra dessa magnitude, ficar pronta em 52 dias. É Deus ou não é Deus? Você pega, Felipe, um muro desse tamanho para entregar em 52 dias? Eu estou reformando a casa lá, estou lutando com ele num prazo de uma obra lá. Você me falar que 52 dias aqui, é só com Deus, querido, é só Deus. É só Deus. 52 dias, o muro dessa extensão foi restaurado, foi tirado todo o entulho, foi limpa a área, foi reconstruído, as portas foram recolocadas no lugar, e tudo foi feito como novo. Se Deus deu poder, força, inteligência, recursos para que o povo construísse esse muro físico, dessa extensão em 52 dias, você acha que em quanto tempo Ele pode restaurar o muro espiritual que te cobre, que é Ele mesmo que te deu? Você acha que quanto tempo que Ele demora, se você quiser de fato se abrir para o agir dEle? Não é muito não, querido. Não é muito não, mas vai depender de você, vai depender de mim, vai depender da minha vontade, do meu esforço em aceitar, em agir. Vai depender de mim. Por isso que tem muitas pessoas que chegam na igreja hoje, e amanhã, um mês depois, um ano depois, já estão totalmente transformados, as vidas estão totalmente diferentes, e outros ficam anos e anos e anos e anos vivendo uma religiosidade dentro da igreja, e a vida continua um caos, um problema. Por quê? É Deus que demora a construir o muro? Não. O mesmo Deus que quer restaurar o muro de um, quer restaurar o muro de outro. O que diferencia o tempo dessa obra é a sua disposição em fazer o que precisa ser feito. Como você tem se disposto? Quanto tempo você tem gasto nessa obra que é de sua responsabilidade, nessa obra que vai te beneficiar, que é reconstruir o seu muro? A graça de Deus, querido, veio por nós através de Cristo, e ponto. Nós já temos direito à graça. A graça já foi derramada sobre as nossas vidas, né? Nós temos que lançar mão disto, né? Nós temos que exercer esse direito. Não é ficar de braço cruzado. Não é assim, né? A gente está desvirtuando a graça de Deus. Nós estamos entendendo errado. Não é assim que funciona. Nós temos que agir, lançar mão, e exigir, não de Deus, mas exigir frente ao mundo, tudo aquilo que Deus nos prometeu, né? As nossas bênçãos estão lá nas regiões celestiais, né? E aí tem uma guerra espiritual lá, para que aquilo não chegue na nossa vida, e você vai estar de braço cruzado, esperando ver o que acontece. Não, querido, vai lutar pela sua bênção, vai lutar pela restauração do seu casamento, pela restauração da sua vida profissional, pela restauração da sua família. Vai lutar, arregaça a manga, pega a sua arma e parte para cima do inimigo. Reconstrói seu muro, para que quando o inimigo vier, você ter força para suportar, e no momento certo você poder atacar. Nós temos que estar firmes. Nós temos que ser vigilantes, nós temos que ser fortes. O recado de Paulo lá na carta 1 aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 13, está escrito dessa forma: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé,
sejam homens de coragem, sejam fortes. É o recado de Paulo para os coríntios. Nós não podemos ficar de braço cruzado. Nós não podemos ver a vida passar na nossa frente sem fazer nada. Nós não podemos ver o diabo todos os dias nos atacar, nos envergonhar, nos tentar e achar que é normal. Eu sofro com isso, eu vou morrer sofrendo com isso. Não tem jeito. Tem jeito sim, querido. O jeito é Jesus. Agora, para que esse jeito dê jeito na sua vida, você tem que querer. Você tem que se gastar. Você tem que buscar. Você tem que se dedicar. Não é ficar de braço cruzado, esperando a sua senha ser chamada para a bênção chegar. Não é assim que funciona. A nossa vitória, querida, a nossa vitória, a minha vitória, a sua vitória, ela tem uma garantia, ela tem um avalista, que é Deus. Deus que garante a sua vitória. Mas essa vitória depende de você. Ela foi conquistada por Jesus na cruz, mas depende da sua parte. Precisa você fazer o que é necessário ser feito. Você não pode viver a sua vida apática. Uma vida apática, uma vida sem ação. A sua fé tem que ser colocada em ação todos os dias. Você precisa praticar a sua fé. Você precisa colocar em prática o seu conhecimento a respeito da palavra de Deus. Você não pode se contentar em ser uma enciclopédia bíblica ambulante, mas que não faz nada do que sabe. Você tem que pôr em ação. Você faz curso de bibliologia, você fez curso de escola de servos, você está lá na turma de teologia ministerial, você frequenta o Vivo Academy, tudo bem, isso tudo é importante, mas o que você tem feito com essa informação que você tem recebido? O que já mudou na sua vida depois de tudo isso que você aprendeu? Quando você para pensar a respeito disso, você vai entender do que eu estou falando. Você vai entender que a graça de Deus que está sobre as nossas vidas, ela foi conquistada por Cristo, mas as nossas bênçãos que Deus nos prometeu, as promessas de Deus para nós, ela depende de uma ação, que é sua, que é minha, é colocar em prática tudo aquilo que a gente tem recebido, tem sido ministrado, tem que pôr em prática, tem que praticar. Não é só acumular conhecimento. E uma das coisas que a gente precisa praticar é essa vigilância sobre o nosso muro. Como está o seu muro? Estou encerrando e eu gostaria que essa pergunta ficasse na sua mente o resto dessa semana. Que isso de fato te incomodasse, para que você pudesse separar um tempo na sua agenda para fazer essa autorreflexão. Como está o seu muro? Nós fomos ministrados há um mês atrás pelo pastor Heber, e ele disse, não sei se você se recorda, ele disse que eu e você somos a resposta de Deus para alguém. E é verdade. Somos nós a resposta de Deus para alguém. Alguém está esperando que eu e você manifeste a glória de Deus, para que ele seja alcançado por essa glória. Mas para que isso aconteça, para que eu e você sejamos de fato resposta de Deus para esse mundo, para aqueles que estão lá perdidos, eu preciso estar com os muros de pé. Eu não posso estar enfraquecido, eu não posso estar envergonhado, eu não posso estar refém do inimigo. Eu tenho que estar forte, meu muro tem que estar de pé, o meu muro tem que estar íntegro, perfeito, para só então eu poder ser essa resposta que o mundo espera. Você e eu somos a resposta de Deus. Nós temos um compromisso. A nossa vida tem que estar firmes e o nosso muro tem que estar cravado na rocha. A rocha é a palavra de Deus. Nós não podemos estar edificado com um muro sobre a areia e nem ter um muro fraco. Nós temos que ter um muro forte, porque o mundo espera por nós.
A resposta é você, a resposta sou eu. Mas para ser resposta, eu tenho que me gastar, eu tenho que me dedicar para reconstruir esse muro, para ser abrigo para as vidas que estão perdidas, para aqueles que estão sofrendo ataque. E eu e você somos esse abrigo. Somos porque foi assim, foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos levantou. Foi para isso que Deus mandou alguém lá na sua vida te resgatar, para te trazer para cá, para reconstruir o seu muro, para que você pudesse fazer o mesmo por outra pessoa.